Nós aqui na RCFM recebemos uma denúncia, dando conta que há um processo contra a Associação Pró Moradia. Com o número de processo em mãos, nós vamos verificar o que aconteceu. Eu estou aqui com nossa amiga de trabalho, a Regina Feriato, ela que também é advogada e vai falar sobre o que encontrou em relação a esta situação. Regina, realmente o processo existe, né? Dani, realmente o processo existe, só que aqui não figura como réu a Associação Pró Moradia, tá? Nesse caso aqui existe uma terceira pessoa. Então, a gente analisando, né, o processo ele é real, ele existe. Na verdade, é uma ação anulatória de um contrato de compra e venda de imóvel. Inclusive, a pessoa está pedindo aí a restituição dos valores pagos. Ou seja, esses terrenos que seriam da Associação Pró Moradia acabou saindo, foi para uma segunda empresa, né? E essa segunda empresa negociou então esse terreno com um terceiro, né? Então veja que daí a coisa vai se complicando cada vez mais, porque nós temos duas negociações que foram feitas através dessa empresa, pelo menos por hora aqui a gente vai preservar os nomes, né, das partes, autor e réu aqui, mas os fatos nesse caso é que em agosto de 2017 foi feita a primeira venda, né? Então foi procurado aí essa pessoa por um corretor de imóvel e ofereceu esses terrenos. Então a primeira venda ocorreu em agosto de 2017 e posterior novamente mais uma venda para essa mesma pessoa, por essa mesma empresa, de mais 2 terrenos. Ao todo essa pessoa comprou 17 terrenos que seriam, né, da Associação Pró Moradia, que estaria em posse dessa segunda empresa, e aí ficou aguardando a documentação, né, porque afinal de contas o valor aqui foi um valor vultuoso, não é um valor pequeno, né, foram na verdade 17 terrenos, e a realidade, Daniane, é que existe aí hoje um pedido de devolução desse dinheiro, porque a pessoa não pôde tomar posse. Aí muita gente deve falar assim, nossa, mas como compra e não tomou posse? Não tomou posse porque existe toda uma situação e um agravante aqui. Ele descobriu esse comprador posterior, né? Não tinha conhecimento aqui dos fatos, mas a área que ele comprou é uma área que não pode ter parcelamento de solo, porque é uma área de preservação ambiental, o que causa aí uma maior preocupação nessa negociação que foi feita, né? E por isso existe aí, né, esse processo hoje tramitando na justiça aí para verificar, né, as condições em que foram feitas esse contrato. Então pode ser aí um crime ambiental se acaso for loteada esta parte. Não pode, né? Não pode realmente acontecer esse fracionamento desse local, porque é uma área protegida. É uma área protegida, né? A gente pode falar sim em crime ambiental se acontecer alguma coisa, né? Porque quando a gente tem uma área que ela é delimitada ali como área de preservação ambiental, não existe esse parcelamento de solo, fica uma situação completamente impossível de ser realizada. E quem comete, né, está cometendo sim um crime ambiental, e existe aí na legislação várias situações que podem ser enquadradas nesse caso. Regina, em outra situação, já que estes lotes pertenciam à Associação Pró Moradia, como uma construtora pode estar negociando ou até mesmo teria vendido estes lotes, esses 17 lotes, né? Na verdade, essa é uma pergunta assim que quando eu comecei a analisar, porque quando a gente recebeu a denúncia aqui, né, nós fomos analisar mais a fundo, porque não tem como a gente falar, inclusive vou omitir aqui o número de processo e o número das partes, mas esses lotes, eles se encontram dentro de uma área de reserva legal, dentro do conjunto José Benedito Catarino. Então, nesse caso, Daniane, o certo seria a gente trazer aqui para a emissora para responder, né, esse caso, a Associação Pró Moradia, através da presidente, a FIO, né, ou algum representante legal deles lá. Porque quando existe essa situação de
um direito que as pessoas que compraram lá atrás esses terrenos, elas têm, né? Tem a questão de ser social, né? Exatamente. E existe esse contrato da própria Associação Pró Moradia, que é um benefício social para pessoas de baixa renda. Então existe esse contrato da própria Pró Moradia com a Caixa Econômica Federal. Existe as cláusulas que devem ser cumpridas. E nesse caso aqui, não existe qualquer possibilidade de ter uma venda, como a gente analisa aqui nesse caso que foi feita, né? Existe o financiamento, né, com a Caixa Econômica Federal. E os beneficiados nessa situação somente podem ser pessoas comprovadamente com baixa renda, né? Então fugiu totalmente assim daquilo que seria permitido e aceitável, né? Então, assim, o que teria que, em princípio, a própria Associação Pró Moradia explicar como estes terrenos foram parar em nome desta outra empresa. E eu vou além, nós temos a intervenção do Ministério Público, tá, Daniela? Nesse caso aqui, o que vai deixando mais agravada ainda a situação. O Ministério Público, ele fez uma manifestação, e essa manifestação é agora, né, recente, ainda dentro deste mês, que manifestou interesse em intervir nesse processo e ouvir as partes, ou seja, vai ser chamar todo mundo lá, né? Vai haver ainda um despacho do juiz, porque o Ministério Público, ele se manifestou, né, favorável a ouvir e intervir nesse caso, porque se a gente for analisar aqui, a gente vê aqui inúmeras irregularidades, e é lógico, o Dr. Eriton aqui em Cornélio Procópio, ele faz um trabalho brilhante, Daniela, nessa área. Né, a gente inclusive tem acompanhado alguns trabalhos que ele tem realizado, alguns processos, né, de investigação, exercendo brilhantemente aí, né, a sua função quanto um fiscal de ordem jurídica no que diz respeito a essas questões ambientais principalmente. E nesse caso aqui não vai ser diferente, né? Então agora nós vamos aguardar aí um despacho do juiz em relação a esse pedido do Ministério Público, né, se manifestando favorável ou não em relação a isso, mas o caso é esse. Existe aí inúmeras famílias, né, muitas famílias que a gente vê aí que procura a rádio para falar, olha, eu fazia parte, de repente quando eu fiquei sabendo eu já estava fora, já estava excluído, e até onde a gente sabe, todos os terrenos foram negociados, então não haveria condições de ter terrenos de sobra para a Associação Pró Moradia fazer negociação com empresas particulares, né? Então, fica o questionamento, e nesse caso, sinceramente, seria muito importante a gente ouvir aí a Associação Pró Moradia explicando como esses terrenos, nesse caso aqui em específico, 17 deles, foram parar em nome de uma outra empresa que é proprietária de um local que vendeu para um terceiro, e esse terceiro está dentro de uma área de preservação ambiental. Se a gente for ver, você pode ver que é um rosário difícil, né? Um cordão difícil aí de entender. E aí sai da esfera civil e até entra em outras esferas aí da justiça por conta do fato, né, acontecido dessa maneira. Tá certo, com informações e com a palavra da advogada Regina Feriato sobre essa questão envolvendo a Associação Pró Moradia. Daniele Souza para a RCFM.